Eu acho que a gente já pode começar. Bom dia, meus irmãos, mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, esteja nos abençoando, o Senhor, né, nesse dia que Ele fez. Vamos nos alegrar nele, vamos exaltar o Senhor nesse dia e aprender a sua palavra também. O nosso estudo é do Verdades Essenciais, né, que a gente tem estudado ao longo desse período. Essa aí é a capa original, que é o Essential of Truths of Christian Faith, do Sproul. Nós estamos agora na segunda parte, né, falando sobre os seres humanos e a queda. Né, isso tem sido o nosso estudo. É um estudo, assim, eu até tinha falado com o Will em outra oportunidade, é um estudo, assim, que não é bem filosófico, né? Mas é muito interessante, né? A gente tem aprendido bastante, né, com esse estudo. Falamos agora há pouco sobre um livro, né? Eu até já falo agora, depois eu repito, que é esse aqui. Vocês vão ver no quadrinho, depois eu mostro no final, que é Criados à Imagem de Deus, né? Que é um livro do Anthony Rockman. E tem sido uma base muito legal para esses estudos. Bem, o assunto de hoje são seres humanos criados à imagem de Deus, né? Somos nós, né? Criados à imagem de Deus. E o Senhor tem um cuidado especial para com sua criação, né? Tem um cuidado especial para conosco. Então, nós estamos estudando, né, a lição 9, né? Quem tem o material é a lição número 9 do segundo caderno do livreto Verdades Essenciais, do R6 Pro. Nosso texto básico se encontra nesses textos, mas a gente vai ler apenas dois. Mas antes da gente ler o texto básico, vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir ao nosso irmão Ricardo, que hoje é o operador, host da nossa aula, que esteja orando para nós iniciarmos, né, o estudo dessa lição. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a gente quer, Senhor, agora, mais uma vez, nos concentrarmos, Senhor, no que Tu tens para nos mostrar hoje, Senhor. E o nosso pedido é que Tu oriente, Senhor, o nosso professor, Senhor, que Tu oriente, Senhor, as nossas mentes, os nossos lábios, Amém. Para podermos simplesmente apenas falarmos a Tua palavra. Amém, Senhor. Senhor, nesta manhã, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Amém, Senhor. Para que Ele possa abrir as nossas mentes, mas principalmente quebrantar os nossos corações. Quebranta o Espírito de Deus. Senhor, para que a Tua palavra encontre em nós um terreno fértil, Senhor. É verdade, para que ela possa Senhor. crescer e florescer e se multiplicar, Senhor. Ensina-nos a entender verdadeiramente a Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Bem, meus irmãos, desses textos todos que se encontram em Gênesis, capítulo 9, versículo 6, Romanos 8, 29, 1 Coríntios 15, 42 a 57, Colossenses 1, 15, de início nós vamos ler apenas dois, que é Gênesis capítulo 9, versículo 6, e 1 Coríntios, capítulo 15, de 42 a 57. Deixa eu dar uma olhada aqui nos irmãos que estão a bordo aqui. Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. É Gênesis 9, 6, não é isso? Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Amém. Obrigado, Carlinhos. E também Coríntios, capítulo 15, versículos de 42 ao 57. Guilherme, pode ler para a gente? Está a postos aí? Sim, senhor. Do 42 ao 57. Isso. Já estamos aqui com ele aberto. Opa.
Vamos lá. Diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. 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 Esses dois textos que a gente leu, assim, são bastante esclarecedores, né, sobre o que a gente vai falar, mas é muito interessante que Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele dá um panorama geral, né? Ele dá uma visão completa até do que a gente pretende estudar rapidamente hoje. Ele consegue traçar um início, um meio, um fim, né, para esse ser chamado homem, né? Ele dá uma visão geral sobre o que Deus estipula para esse homem, né, na sua vida, né, passando do início da sua existência até o fim da sua existência aqui, né, e da sua eternidade. Então, nós vemos que o homem é um ser assim que tem em si uma gama muito grande de características, né, que a gente vai ver ao longo desse estudo, que a gente tem como objetivo o seguinte: nós estamos aqui, a gente quer chegar lá no final da estrada sabendo o seguinte: o significado do homem ter sido criado à imagem de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui hoje nesse estudo. E entender isso é muito importante, é algo profundo, né? Às vezes a gente fala, não, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a gente, às vezes, é levado a pensar em algo apenas de estética, apenas com características, né, mais superficiais e que estão ficando cada vez mais opacas, né, com o passar do tempo, e a gente esquece da profundidade que é ser a imagem de Deus. Então, nosso objetivo hoje é chegar lá no final, né, tendo uma visão, né, sobre isso,
e renovando a visão que nós temos, né? Todos nós, não é um assunto novo, mas é um assunto que é sempre bom ser falado, né? E como o Ricardo falou na sua oração, que o Espírito Santo, né, nos ensine, que ele fale aos nossos corações, que traga, né, o que a gente sabe, né, à tona, e renove em nós o conhecimento da palavra de Deus. É esse o nosso objetivo aqui hoje. Essa tela que vocês estão vendo é um lugar. Não sei se alguém pode imaginar que lugar é esse, né? Esse lugar é um lugar muito interessante, né? Que nós estamos nele, e houveram algumas palavras que acabaram mudando, né, esse lugar. E as palavras foram as seguintes. Primeiro, haja luz. A gente está falando da Terra. A Terra era uma escuridão, era sem forma e vazia, e Deus, com a sua palavra, mudou esse lugar, né? Ele transformou esse lugar, e a luz aumentou nesse lugar, né? Cresceu. E com a sua palavra também, ele fez outra coisa, né? Haja não luz apenas nesse lugar, mas haja firmamento, né? Haja água, né? Separação entre firmamento e água, né? E com a sua palavra ele faz isso. A gente está falando lá de Gênesis capítulo 1. E mais uma vez, ele, com a sua palavra, ele fez que houvessem luzeiros, né? Estrelas, né? A lua pode ser vista, né, na Terra. Então, com a sua palavra, mais uma vez, ele faz essa transformação. Com mais uma palavra, ele transforma, ele diga que se povoe, né? Esse firmamento não ia ficar estático aqui, mas que houvessem aves no céu, né? Peixe nos mares, nas águas, né? E com a sua palavra ele diz que eles povoassem, né, esse lugar. E mais uma vez, Deus, com a sua palavra, diz para que se produzam animais, né, sobre essa terra, né? Animais domésticos, animais selvagens, né, que povoassem essa terra. E com a sua palavra passou a se produzir, né, esse tipo de animal. Mas houve algo assim profundo, mais uma palavra profunda que tem na palavra do Senhor, essa: façamos, né? Para todas as outras, nós vimos que ele usou a palavra haja, né? E houve, né? Da luz, houve mares, aves. Ele diz para que os animais povoassem, né, a terra, e eles povoaram. Mas, com relação a esse ser, né, esse homem, ele usou uma palavra completamente diferente, né? Ele não usou no singular, ele não usou apenas uma palavra, mas ele mostrou uma ação dele, né? E de fazer o homem, né? E o homem foi feito, né, pelas mãos, né, de Deus, né? E nós vemos, né, como a gente já estudou, né, a primeira ideia, né, da doutrina da Trindade, né? Ele fala no plural. Ele diz que vamos fazer esse ser, né? Vamos fazer ele, e não fazer de qualquer maneira, mas ele vai ter características, ele vai ser espelhado a nossa imagem. Então, nós vemos que essa obra que Deus cria, uma obra de arte, ela teve um cuidado completamente especial, um cuidado completamente em tudo que a gente viu, né, da luz ou dos animais, né, seja aqueles que voam, que nadam, aqueles que correm, mas o homem, né, ele teve um cuidado completamente diferente, né? Ele foi esculpido das mãos de Deus, foi feito das mãos de Deus. E uma coisa muito importante a gente ter em mente, até para o decorrer da lição, é que quando nós falamos homem, nós estamos falando, né, homem e mulher, a raça humana. É isso que a gente está falando. Amém? Amém, Denis. Amém. Esse meu amém também
amados irmãos, é um feedback também, porque às vezes eu falei, será que eu caiu minha transmissão e eu não tô conseguindo conectar? Então, amados irmãos, é isso que o Senhor nos fez. Uma substância, né? Uma substância sem forma, ele fez isso que a gente conhece como ser humano, né? Somos nós. O ser humano, ele é um ser único, né? Algo sem precedentes, né? Do que a gente viu, né? O ser humano não foi igual a uma luz, ele não foi uma energia, ele não foi igual a nenhum outro animal, a água. Ele foi algo único na criação, né? Isso que a gente deve ter em mente. É muito importante, amados irmãos, esse conceito. Apesar de parecer tão óbvio, é muito importante a gente ter em mente. Quando a gente fala assim, né, com relação ao evangelismo e tudo, a gente fala que uma vida ela vale mais do que o mundo inteiro. Então, a criação, né, de Deus, né, ao fazer o homem, ela foi algo tão especial, tão sublime, que nos leva a ter uma visão profunda do amor que Deus tem a cada um dos seres humanos, né? Algo grandioso, né? Algo grandioso, porque ele ali os criou, né? Criou o ser humano. Uma outra coisa que é muito importante, né, a gente ver que é um conceito também, é o conceito, né, de Adão e Eva, né? Que tá Adam e Havá, que seriam as palavras que aparecem. Que seria, né? O que seria Adão, né? Adão seria homem criado da terra, se a gente pegasse essa palavra Adão, que seria um homem criado na terra, criado da terra vermelha, né? Criado do barro, né? E a gente vê lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, né? Quando fala da raça humana, né? Ela fugindo aos caminhos do Senhor, ele usa também a mesma palavra, né? Ele fala que o homem caiu em Gênesis capítulo 6, versículo 5, o início ele fala o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado, né? Fala da corrupção do gênero humano, né? Quando ele fala a maldade do homem, a palavra era a mesma, né? Que a gente vê aqui como Adão, né? Que é a raça humana, né? E Eva, né? A gente chama de Eva, né? Que a Havá seria a vivente, né? Aquela que vive, né? Essa palavra. São as palavras que a gente usa, né? Para os nossos primeiros pais, né? Adão e Eva, né? Adão e Eva. Isso é algo muito interessante a gente saber. Outra coisa, né, do texto que a gente leu, nós lemos lá 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 a 57, nós vimos todo aquele panorama, né, que Paulo dá sobre o homem, né, sobre o ser humano. E Paulo nos ensina uma coisa muito importante: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Ele vai fazendo, vai costurando aí, né, coisas antagônicas aí. Ele semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Eu nasci em pecado, né? Eu fui concebido em pecado, como diz o salmista, né? O homem ele carrega em si a marca do pecado, né? E ele renasce, né? Ele ressuscita em incorrupção, né? Algo que nos espera. Semeia desonra, ressuscita em glória, né? Ele tem um caminho que pode ser levado como um caminho de desonra, né? Mas a glória o espera. Ele a ter a mudança, há uma glória que ele espera. Ele fala: semeia-se a fraqueza e ressuscita poder, né? De pessoas que são debilitadas, fracas, nós receberemos poder, né? É o que nos espera. Semeia-se um corpo natural, aí fechando, né, a ideia. Semeia-se um corpo natural, ressuscita-se um corpo espiritual. Se o corpo natural
se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo ele fala quão completo é o homem, né? O ser humano ele é um ser, né? O homem que é um ser completo. Ele não é apenas um ser carnal. E é interessante a gente ter a ideia disso e de ter um balanço em cima disso, né? Porque se nós pendermos, não, o homem é só carne, né? E existe muitas pessoas que creem nisso. Não, acabou aqui, acabou, né? Ao morrer, acabou tudo. O que vou levar dessa vida é o que eu comi aqui, o que eu fiz aqui. Há pessoas que pensam assim, né? Há pessoas que têm esse conceito. E pensando assim, realmente pode ser até comparado a qualquer um outro daqueles animais que nós falamos, né, nesse conceito. Agora, não, a pessoa que não, o homem, ele está preso, né, nesse corpo, o corpo é completamente mau, né, ele não presta para nada, eu tenho que buscar só o espiritual, né, e aí nós vemos várias correntes, né, pelo mundo afora, em todos os tempos, que só buscam isso, né? Há pessoas que, eu abdiquei de tudo e vou viver só para cuidar do espírito, né? Eu sou um eremita, moro nas montanhas e vou cuidar só da parte espiritual, ou eu vou apenas fazer caridade porque isso vai elevar o meu espírito, né? E numa outra vida eu vou ser melhor. Então, esses desbalanços, né, nesse conceito são completamente perigosos, porque ou você se torna completamente material, né, tornando-se algo, pode dizer, comparado a qualquer outro ser da criação, né, menos o homem, ou você pode estar querendo buscar uma divindade, né? Você, eu não quero ser, né, quero ser como um Deus. Então, Paulo nos mostra aqui, né, que o ser humano ele é um ser, né, criado por Deus, que carrega em si, né, essa característica, né, esse balanço, né, do que é espiritual e do que é carnal. Né? E um outro conceito bem interessante, que é o conceito, né, de criatura e pessoa. Né? Nós fomos, né, criados por Deus, né, esculpidos das mãos de Deus, mas nós carregamos algumas características, né, que são características que Deus nos passa. Né? Pela fé, né, em Deus, nós compreendemos isso, né, como Deus conduz o homem nessa característica, como uma pessoa que não apenas existe de maneira autônoma ou independente. Nós somos criaturas de Deus. Né? A gente viu lá no texto que a gente leu na primeira lição, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Deus nos criou e em nós tem características, né, que são peculiares, né, do ser humano, que não nos tornam apenas como um outro animal. Né? Nós temos características, né, de vontade, né, de ações que partem da gente. Então, o ser humano ele não é apenas uma criação como outra qualquer. Né? Ele tem essa característica, né, de criatura e de pessoa. Deus criou e preserva também o ser humano. Isso é muito importante nós termos em mente, porque se a gente for falar de algo criado, já que a gente está usando a comparação, né, de obra de arte, né, Picasso pintou muitos quadros, né? Mas quanto, até o que parece louco para a gente, o Salvador Dalí, ele pintou muitos quadros, né? Mozart compôs belíssimas canções, né? Tem maestro que compôs várias canções, né? Se a gente for comparar com obras de arte. Mas, assim, eu não me lembro de ter visto falar, o Picasso está ali com um espanador tirando a poeira dos seus quadros, está na galeria, ele está lá cuidando da moldura. Ou o moço está fazendo os ajustes lá na partitura, não está. Né? Então, a gente vê algo muito diferente, né? E vê o cuidado de Deus, que ele não apenas
nos criou, mas ele tem um zelo, um cuidado para conosco. E nós vemos isso lá em Neemias capítulo 9, versículo 6, Neemias capítulo 9, versículo 6, né? No texto, né, como todo, está falando do pecado do homem, mas ele fala algo muito importante nesse sentido, que diz o seguinte: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto há nela, os mares e tudo quanto há neles, e tu preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. É interessante que Neemias ele também faz um apanhado, né, do que nós vimos aqui, da criação de Deus, e diz algo muito importante, algo confortador, que ele criou isso tudo, mas preserva, ele faz a manutenção, ele cuida, né, de nós. Até nesses tempos, né, de Covid, né, que a gente está passando, né, a gente busca nele, né, busca no Senhor. Quantas vezes a gente orou: Senhor, tu que criaste, né, ao irmão tal ou a mim, cuida de mim, né, me trate, né? Quantas vezes a gente ora nesse sentido, pedindo para que Deus trate o nosso corpo, ou seja uma doença, e quantas vezes a nossa alma cansada, a alma está sofrida, nós também pedimos a Deus que cuide de nós, porque Ele conhece a nós melhor que nós mesmos, porque Ele nos criou, né? Ele conhece o nosso interior profundamente, né? Ele conhece, né, o nosso organismo, as nossas entranhas profundamente, né? Por isso que nós dependemos dele, porque Ele é criador, né? E Ele também é preservador, cuida de nós, né? Algum irmão quer falar alguma coisa? Eu quero. Pode falar, Carlinhos. O Will, há tempos atrás, ele falou que parece que eu fico criando ilustrações. É verdade, ele tem plena razão. Eu queria que vocês, não sei se vocês conhecem, os irmãos conhecem, lá na igreja tem um artista plástico chamado Joás. Esse Joás, ele não é crente, ele é membro da igreja. Ele é de uma família de 10 mulheres com nomes muito parecidos. O pai dele, o único homem da família era o pai dele, que era militar, e ele cresce e vira artista plástico. E é dos grandes criadores do Rio de Janeiro. Ele foi o que fez aquele monumento na frente da igreja, aquele monumento, pelo menos, da inauguração do templo, que tem aquele auditório, o pastor pregando. Eu vi ele fazendo aquilo, e ele faz um monte de barro, e do barro ele faz os bonequinhos, tudo com agilidade, um negócio impressionante. Ele cria com um palitinho de fósforo, com uma espátulazinha, muito rápido, e cria a imagem no barro. E eu estava vendo ele fazer isso. E lá na igreja, ele fazendo o que eu chamo modelo, né? Tirando de fotografia. Depois eu fiquei sabendo e olhei que lá no campo de São Cristóvão ele também tem o Luiz Gonzaga. E depois eu fiquei pensando cá comigo que a obra dele tem umas características, tanto do Luiz Gonzaga quanto aqueles monumentos criados. E ele pessoalmente, ele é um preto, né? Um rapaz negro, franzino, cabelo grande, estava assim na época, e depois, encontrando com ele na igreja, também ele estava assim. Ele não é baixo, ele tem uma altura razoável, mas a escultura dele tem uma característica. As pernas me parecem pequenas. É como se ele estivesse me produzindo. Eu costumo dizer que eu sou fração imprópria. A perna é menor que o corpo. E a escultura dele é assim, tem essa característica dele. Tanto que quando eu vejo uma escultura, eu corro lá para ver como é que estão as pernas, para depois ler a placa. Às vezes eu leio a placa primeiro. E ele tem algumas esculturas que eu percebo exatamente por causa das pernas. Parece que a perna é um pouco desproporcional ao corpo. Não é muito, mas me parece, na minha visão.
É uma característica dele. E outra coisa muito interessante, ele faz com muito carinho, com muita rapidez, mas tem uma coisa, ele não faz a manutenção da obra dele. Ele não cuida, ele não tira poeira, ele não limpa, ele recebe pelaquilo, faz com carinho, com dedicação, fica bonito, é colocado lá, não é ele que carrega, as máquinas carregam e colocam no lugar, porque é muito pesado, é bronze, e ele coloca lá e não faz a manutenção. Diferente de Deus, o Criador da obra, que faz a manutenção. Era isso que eu queria colocar. Amém. Perfeito, Carlinhos, perfeito, perfeito. E falando, né, disso, né, a gente vai, né, nessa da substância, a gente vai para a imagem de Deus, né, que nós fomos criados, né, segundo a imagem de Deus, né, e criado, né, a imagem, não só apenas a gente usar a palavra imagem, mas muitas das vezes se vê a palavra, né, imagem e semelhança, se a gente for comparar, muito se usou o significado como se fossem coisas distintas. Mas se a gente voltar lá na origem da palavra, ela, de fato, elas são palavras diferentes, porém que acabam denotando, né, a mesma coisa, né? Elas expressam a mesma coisa. Então, por isso que a gente vê, muitas das vezes, na Bíblia, né, e ela não aparece em muitos pontos, além desses que a gente já vem estudando, aparece ora imagem, ora semelhança, né? Uma palavra, né, imagem, que seria vinda de uma origem do tipo esculpido, né? A outra vem como se fosse um reflexo, mas elas são palavras que acabam, assim, no sentido bíblico, né? No sentido bíblico, elas traduzindo a mesma coisa, né? E essas palavras, elas mostram algumas coisas bastante interessantes sobre o que é refletir. Até por falar, né, nessas vezes que essas palavras aparecem, no Antigo Testamento, a gente pode pensar ela aparecendo no texto que a gente já tinha lido, né, na semana passada, que é em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, né? Gênesis 1:3 também, né, usado essa palavra. Gênesis 9:6, né, que nós lemos hoje, né, Carlinho leu, né, se alguém derramar sangue pelo homem, ele derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ele aparece ali. E no Antigo Testamento também não aparece diretamente, né, mas alguns teólogos, né, buscam sentido nisso, lá em Salmos capítulo 8, né, apesar de ser um livro poético, né, um livro de sabedoria, né, ele fala algo bastante interessante, né, sobre a pessoa de Deus, que ele fala: quão magnífico é em toda a terra o teu nome. Alguns teólogos falando que está falando ali da característica de Deus, né, em todos os lugares, quão poderosa a pessoa de Deus, o nome de Deus em todo lugar, né? E esse texto, né, ele fala ao longo dele, né, da criação de Deus, quão poderoso é o Senhor, né, em sua criação. Uma outra coisa bastante interessante, né, foi falado por um teólogo, esse teólogo aí, Herman van Wyk, né, um teólogo holandês, ele falando sobre isso, ele disse uma coisa muito interessante. Ele fala que o mundo inteiro é uma revelação de Deus, um espelho das suas virtudes e perfeições. Cada criatura é, ao seu próprio modo, em sua própria medida, uma personificação do pensamento divino. Mas dentre todas as criaturas, somente o homem é a imagem de Deus, a mais elevada e mais rica revelação de Deus, e, portanto, cabeça e coroa de toda a criação. Muito, assim, em poucas palavras, né, traçou essa distinção, né, que nós vimos falando sobre qualquer outra parte da criação, qualquer outro elemento da criação, mas falando do homem, né, como aquele que traz as características de Deus, né?
E essa palavra, né, que até a palavra que foi usada nesse texto que a gente usou, é uma palavra que dá origem à palavra que a gente usa, né, como característica, né, que é a palavra caractere, né, que traz a marca, né? Então, a melhor palavra realmente seria as características, né? Ao sermos criados por Deus, né? Deus imprimiu em nós as suas características, né? Imprimiu no homem as suas características, né? E é interessante que a gente poderia comparar a uma matriz, a um carimbo, né? Que passa a impressão de uma superfície para outra. É como se Deus tivesse fosse a matriz, né, e tivesse impresso, né, o homem, né, como se fosse isso, né, ele colocou suas características ali. Certamente a gente vai ver mais à frente o que a queda, né, causou nisso, mas ao criar o homem, Deus cria ele, né, com suas características, né, a imagem de Deus. Por isso ser algo tão sublime da criação, né? O Herman Banvik fala ser a coroa de toda a criação. Uma outra coisa interessante, né, sobre o homem, né, Deus e nós. O que a gente tem, né, de comparar nesse sentido, né, entre Deus e nós? Né? De ser ele um ser moral e inteligente. Né? Nós conhecemos Deus, né? Assim, temos uma busca, né, por conhecer, né? Insistimos em conhecer, avançamos em conhecer, né, igual Paulo nos instrui, e nós vemos que Deus é um ser justo, né? E a gente, se a gente for falar os atributos, né, a gente vai não ter listas para poder descrever as características. Mas, assim, em geral, ele é um ser moral e inteligente. E nós, né, como seres humanos, né, como homem criado, né, à imagem de Deus, temos essa característica também. Né? Nós temos mente, coração, temos vontade, né, sobre as coisas, sobre a criação. Né? O homem, quando ele foi criado por Deus, né, aí antes da queda, ele tinha vontade, Deus ao criar, né, ele tinha a condição de fazer as suas escolhas, né, até entre comer do fruto, né, da árvore da ciência do bem e do mal, e ao fazer nós temos aí a sua queda, mas nós vemos que ele foi dotado, né, dessas características divinas, né, em si, né, e ele carrega isso, né, apesar da queda, nós vemos que ele carrega isso, né, ele teve as suas sanções com isso, mas carrega essas características. Né? O Sproul, na nossa lição, ele fala o seguinte: nós também somos agentes morais, equipados com uma mente, um coração e uma vontade. Essas faculdades nos capacitam a refletir a santidade de Deus, o qual era a nossa inclinação original. A gente foi feito para isso, né? Para sermos reflexos de Deus, para sermos, né, agentes de Deus, né, mostrando, né, o seu brilho, a sua característica, né, mostrando também parte, né, do seu poder, né, em termos de dominância, né, sobre tudo isso que havia sido criado. Né? Então, a gente recebeu essas faculdades. Né? Mas é bastante interessante destacar, né, são expressões bastante conhecidas nossas, né, dotados de uma mente, né, nós temos razão, né? Nós temos, não no sentido de estarmos certos, mas no sentido de podermos raciocinar, nós temos a capacidade disso, nós temos um coração que bombeia em nós o sangue, que nos mantém vivo, mas também a gente usa como algo interno, algo que permeia os sentimentos, né? E temos a vontade, né? Essa vontade, se a gente for aprofundar no assunto, ela tinha uma característica antes da queda e tem uma outra, né, depois da queda. Mas a gente foi criado assim, né? E com o único intuito de refletir, né, a glória de Deus. O Sproul também fala que nós fomos chamados para ordenar,
povoar e cuidar da terra, né? Como cor-regente de Deus. E para isso eu gostaria também de fazer uma pergunta que está na nossa lição, que é a pergunta de número 4, lá da nossa revista, que pergunta o seguinte: eu gostaria de perguntar a vocês, e quem se habilitar a responder pode falar. Você acha que o governo do homem sobre a criação de Deus inclui a responsabilidade dele em preservar a natureza e o mundo em que ele habita? Por quê? É a pergunta que Spru nos faz aí na revista. Quem se habilita a responder? Pode falar, Ricardo. O Guilherme vai falar. Ah, é? Eu creio que sim, né? Com certeza, Deus criou, nos colocou aqui, né? Colocou o homem no jardim para cuidar, né? E trabalhar nele. Então, o homem tem essa responsabilidade, com certeza, de cuidar daquilo que Deus fez, né? Nós temos visto aí nós praticamente destruindo, né, o mundo que Deus fez para nós. É interessante que os povos primitivos, os indígenas, por exemplo, eles têm essa mentalidade da preservação, né? E porque eles sabem que dali, da floresta, por exemplo, eles vão tirar a sua subsistência. Se eles destruírem aquilo ali, né, eles vão morrer de fome, né? Agora, o homem, pela sua ganância, pelo pecado, né, ele acaba pensando muitas vezes só no lucro e deixando para lá, né, o cuidado com a natureza. O negócio é explorar a natureza de tal forma que a descendência que vier, o que vier do ato dele, da exploração, não quer nem saber. O negócio dele encheu o bolso de grana. Então, mas nós, acho que como seres humanos, Deus nos colocou aqui para cuidar da natureza. O HD de Adão, a cabeça do Adão era muito, a Bíblia relata, coberta de muita inteligência, porque você vê, sem nenhum subsídio, ele recebe a ordem de Deus de classificar os animais, as aves do céu, e tudo, ele dá nome àquilo tudo, e aí é um reflexo que vem até a gente cria muita coisa, inventa muita coisa, mas não se preocupa com o futuro, como o próprio nosso irmão acabou de dizer. Ou seja, nós não estamos nem aí. E Adão foi mais ou menos igual. Ele tinha inteligência, registrado isso, ele tinha obrigação, ele tinha deveres, e, no entanto, ele acaba, no final, fazendo esse grande erro que foi destruir a sua própria subsistência futura, né? Através do pecado. E a gente hoje faz isso também de forma um pouco diferente, em função do lucro, como nosso irmão acabou de dizer, em função do lucro, em função daquilo que a gente quer de imediato, faz muito bem, mas não pensa 1 centímetro na frente do que vai acontecer na frente. E Deus, na verdade, não queria isso. Não queria de Adão e não quer da gente. É verdade. É algo importante a ser refletido. Uma outra coisa, né, sobre Deus e nós, né, quando a gente vê um espelho, né, a gente quer usar um espelho, a gente quer que ele esteja limpo, né, a gente passa lá um álcool, um papel, para que ele reflita, né, de maneira clara, de maneira objetiva, né, e às vezes a gente pode estar refletindo como um espelho embaçado, porque nós, principalmente nós que fomos alcançados pelo Senhor, por sua misericórdia, nós devemos nos esmerar, né, se fosse falar nessa linguagem, manter o nosso espelho o mais limpo possível para que a gente consiga refletir, né, as características de Deus através de nós. Isso a gente deve se esmerar, porque nós fomos criados, né, por Deus para refleti-lo, e a gente, conhecedor da palavra, a gente deve fazer isso, né? Uma coisa que Spru nos diz aí na lição é o seguinte: com a queda da humanidade, uma coisa horrível aconteceu. A imagem de Deus foi gravemente maculada. Nossa capacidade de refletir a sua santidade foi afetada profundamente, de maneira que agora o espelho está embaçado.
Então, a gente deve buscar constantemente, né, a disciplina, a vontade, né, e buscar sermos um reflexo cada vez mais nítido de Deus, né? Nós devemos refletir Deus. E, às vezes, se a gente for ver atitudes que, né, nós temos, né, ou ações nossas, ou omissões nossas, que não refletem essa glória de Deus, não refletem, né, o brilho de Deus, né? Aquela música das crianças, né? Brilhando, brilhando como um doce luz, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Que a gente reflita, né, as características do nosso Deus nas coisas mínimas que nós vamos fazer, nas nossas ações, nos nossos trabalhos seculares, né? No trabalho das nossas mãos, né? Nós devemos refletir, né, o cuidado, o amor, né, que Deus tem com cada um de nós. Um outro texto, né, que tem na palavra de Deus pode até parecer um texto distante do que nós estudamos, mas ele nos traz algumas coisas bastante interessantes para a nossa reflexão. Está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 9 até o 12, nos diz o seguinte: com ela, né, com a língua, né, que ele está falando da língua nesse trecho, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jogar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. É muito interessante, né? Apesar de estar falando de uma parte do corpo, né, esse texto, ele nos diz algo muito interessante, né? Que a criação, né? A criação de Deus é de extrema importância. Nós falamos agora no tópico anterior sobre a natureza, né? Sobre nós sermos corregentes, né, da criação de Deus, né, da natureza, mas também nós temos uma responsabilidade para com os homens, né? Apesar do texto ter sido escrito aos crentes, né, nós vemos que nesse texto aqui a palavra utilizada, né, foi homem. Então a gente tem que ter um zelo, né, para com o ser humano, né? E é interessante que é o seguinte: a gente não pode dizer que nós somos a imagem de Deus, nós refletimos a Deus, se nós não tivermos um cuidado também para com o próximo, né? Tivermos cuidado necessário para com o ser humano. E é muito interessante que ele fala isso, e a ponderação, né, de Tiago é o seguinte, né? De amaldiçoar os homens. E esses homens não são homens qualquer, homens feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Feitos à semelhança de Deus. Então, há algo muito profundo nisso que Tiago fala, porque nós devemos ponderar como servos de Deus, né? O uso do amor, né? O trato, né, às pessoas com amor, ele é algo que, nesse aspecto, é um reconhecimento nosso de que a criação de Deus é uma criação belíssima. Ela não pode ser maltratada, ela não pode ser desprezada, ela tem que ser amada, né, ser compreendida, né? E digo, meus amados irmãos, que não é um exercício fácil, né? Não é um exercício fácil, né? Às vezes, quando a gente vê, principalmente nos dias que nós vivemos, né, algumas ações, né, do homem, né, seja interferindo politicamente ou em qualquer outra área, né, da vida, né, agindo com violência, e às vezes a gente tomado assim de muita chateação com isso, né? Mas há uma advertência para nós, né? Nós devemos olhar a tudo isso, né, que está ao nosso redor hoje, com um homem tão egoísta, com um homem tão consumista, tão distante, né, do que Deus realmente quer para ele, mas a gente deve olhar com um olhar de amor, né?
E nós que refletimos o Senhor, né, como uma fonte, é muito interessante esse aspecto, né? Se nós buscamos da fonte, né, do amor através da palavra de Deus, se nós queremos nos alimentar dessa fonte de amor, de vida, que é o Senhor, de uma fonte que brota uma água salgada, não vai brotar uma água doce, né? Não pode partir do mesmo ponto duas coisas tão distintas. Então, nós, como servos de Deus, devemos observar isso, né? Olhar o ser humano tão distante, tão desgarrado, tão errado, né? Principalmente que a gente consegue enxergar nos dias de hoje, né? O tempo todo, olhar com o olhar daqueles que refletem, que têm as características, né, do Deus que nos criou. Nós temos a característica do nosso Criador, né? Que não é apenas o nosso Criador, é aquele que, como vimos lá em Neemias, aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém, nos preserva. Então, com esse olhar amoroso, nesse aspecto, conhecedor da palavra de Deus nesse sentido, é assim que a gente deve viver, né, e andar. E Sproul fala de uma coisa, né, que a palavra de Deus nos traz. Se a gente quer ter um modelo de ser humano perfeito, nós temos na palavra de Deus, né? A restauração da plenitude da imagem de Deus nos seres humanos, ela é realizada por Cristo, né? Cristo a gente olhando no mundo após a queda, é a perfeição que Deus, né, desenhou para o homem. Ele é conforme o autor aos Hebreus diz, é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, a expressão exata de Deus. Então, Cristo é o modelo para nós, né? Nós não conhecemos muito a respeito de Adão, além do que nós vimos aqui no Gênesis, mas a respeito de Cristo, né, que é para nós, né, como o autor aos Hebreus escreve, a expressão exata de Deus, é ele que é o nosso modelo, né? Paulo nos dá aquela palavra que é muito importante de nós imitarmos a ele como ele imitava a Jesus Cristo. Então, nós devemos avançar em conhecer Jesus Cristo para nós refletirmos a Deus, né? O próprio Jesus fala que quem via ele ali, ele estava vendo o Pai, né? Quem via Jesus via o Pai, né? Quem conhecia Jesus conhecia o Pai. Então, se nós queremos refletir, né, ao Senhor, nós devemos buscar mais, avançar em conhecer e sermos como Jesus foi. Termos ações semelhantes a Jesus, pensarmos igual a Jesus e estarmos sempre em mente de fazermos aquilo que Jesus faria, né, no nosso lugar. Essa deve ser a nossa eterna trava aqui, né, nesse mundo, né, de termos ações que Jesus faria, né? Essa deve ser a nossa conduta. E, finalmente, amados irmãos, pode falar, Guilherme. Não, interessante, eu estou olhando aqui na minha Bíblia de Genebra, né? Se alguém tiver a Bíblia de Genebra, está aqui o texto falando sobre a imagem de Deus, né? Ele está comentando esse versículo do Gênesis 1:26, né, que fala também, façamos uma nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? E ele explica praticamente essa lição toda que você está falando aí, né? É muito boa. Achei interessante, pegando aqui o gancho da lição, vou dar uma lida, fala assim, por isso a imagem de Deus, está aqui no terceiro parágrafo, por isso a imagem de Deus, daqui a pouquinho. Por isso, a imagem de Deus na humanidade, que surgiu no ato criador de Deus, consiste em... Aí traz algumas características, né? Que seria essa imagem de Deus em nós, na humanidade. Primeiro, a existência do homem como uma alma ou espírito. Essa lição não falou nada sobre isso, interessante. Isto é, como ser pessoal e autoconsciente, com capacidade semelhante à de Deus para conhecer, pensar e agir. Isso foi falado. Letra B. Ser uma criatura moralmente correta, também foi falado. Qualidade perdida na queda, porém agora progressivamente restaurada em Cristo, né? Tudo que o irmão está falando aí. Letra C. Domínio sobre o meio ambiente, né? Nós já comentamos. Letra D.
ser o corpo humano o meio através do qual experimentamos a realidade, nos expressamos e exercemos domínio. E, letra E, na capacidade que Deus nos deu para usufruir a vida eterna. Eu venho falando sobre a questão da queda que você colocou aí. A queda deformou a imagem de Deus, não só em Adão e Eva, mas em todos os seus descendentes, ou seja, em toda a raça humana. Estruturalmente, conservamos essa imagem no sentido de permanecermos seres humanos, mas não funcionalmente, por sermos agora escravos do pecado, incapazes de usar nossos poderes para espelhar a santidade de Deus. Isso é feito, agora a regeneração começa em nossa vida, o processo de restauração da imagem moral de Deus, perdido lá na queda. Porém, enquanto não formos inteiramente santificados e glorificados, não podemos refletir de modo perfeito a imagem de Deus em nossos pensamentos e ações, como fomos criados para fazer e como o Filho de Deus encarnado refletiu a sua humanidade. Interessante. Amém. Complementar tudo isso. Não, perfeito, Guilherme. E só para falar, essa temática de corpo e alma, carne e espírito, a gente vai falar nas próximas duas. Nas próximas duas lições vai falar mais profundamente sobre corpo e alma, carne e espírito. As duas próximas. Denilson, eu acho que o Maurício e o Serginho querem falar. Hein? Pois não. Podem falar, meus irmãos. A restauração da plenitude da imagem de Deus nos seres humanos é realizada, né? Realizada. Tá. Era só essa dúvida. Desculpa, é que eu estou copiando para poder fixar mais. É realizada. Obrigado, querido. Desculpa, incômodo. Nada, que isso, Serginho. Prazer. Maurício está na escuta? Tá. Não, eu estou sim. É só para colaborar com a visão do Guilherme aí, quanto à Bíblia de Genebra e ao estudo, né? Uhum. São duas coisas que temos que pontuar. Primeiro, que é uma visão reformada sobre a queda, né? Então, a gente está vendo uma visão reformada quanto à queda. Então, tanto na lição que a gente está vendo como a Bíblia de Genebra, ela tem essa mesma tendência por ser, né, espelhar o pensamento reformado sobre o que aconteceu. E também, não é uma coincidência, é um fato, né, que a Bíblia de Genebra, ela teve o seu editor geral, ele é o R6 Pro. Então, talvez essa coincidência, que parece uma coincidência, não é tão coincidência assim. A fonte é a mesma. A fonte é a mesma, exato. Legal, Maurício. Boa. E assim, só uma dica. Ela não vai mais ser editada, tá? Pela cultura cristã. Então, quem tem. Se ainda tiver na cultura cristã, compre. Mas assim, já tem uma outra Bíblia substituindo ela, mas eles não renovaram. A cultura cristã não renovou, né, a sua reedição. Mas será que vai continuar com outro, Maurício? Vai para outro editor? Já tem. É a Bíblia reformada, se não me falha a memória. É Bíblia reformada, se não me falha a memória. Mas essa de Genebra, ela não vai mais ser editada. O que tem lá para vender, acabou. Depois a gente vai achar a Bíblia de Genebra aí por R$5.000, hein? Exato. Quem tem, guarda. Obrigado, Maurício. Então, meus irmãos, indo para o final, sumário do que a gente estudou hoje aqui, é o seguinte: Deus criou os seres humanos, homem e mulher, né? À sua imagem e semelhança. Existem algumas analogias entre Deus e os seres humanos que torna a comunicação entre eles possível. Os seres humanos, como Deus, são agentes morais com faculdades mentais e evolutivas. Os seres humanos são chamados a ter domínio sobre a Terra. Na queda, a imagem de Deus nos seres humanos foi obscurecida. E Cristo é a perfeita imagem de Deus. Ele nos restaura a plenitude da sua imagem. Bem, amados irmãos, esse é o nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido abençoador para todos nós, como foi para mim. Que o Senhor continue aplicando em nossos corações, na sua palavra, nos instruindo, fazendo que essa palavra não seja apenas uma palavra que a gente ouve dominicalmente, mas que possa ser algo que seja revertido em ação em nossa vida, no nosso dia a dia, seja aplicável nas nossas relações
né, sociais, no trabalho, né, que ela possa ter relevância no nosso dia a dia. É o que eu desejo para todos nós. Para nós encerrarmos, pedir ao nosso irmão Maurício que esteja orando a Deus. É o Carlinhos eu que queria, quer falar. Antes que o Maurício orasse, eu queria primeiro parabenizar o nosso professor Denilson pela linda arte de apresentação. Foi muito bonita. Parabéns, meu irmão. Eu estive fazendo uma palestra semana passada, como eu apanhei para botar umas figurinhas e você fez uma coisa tão linda, tão eficaz. Você não precisava nem falar. Parabéns. Eu sei que não foi você que fez, foi tua esposa que fez. E foi nada, parabéns. Rapaz, foi eu. E outra coisa, não podemos esquecer logo mais a reunião de oração da UPH, às 17h30. Você pode estar junto com a gente. E na terça-feira, dia 21, sempre às terça-feira de cada mês, a Confederação de Trabalho Masculino de Homens vem trazendo um debate e uma apresentação do tema missão. Toda terça-feira de cada mês, às 20h30. É uma mesa redonda de debate, de entrevista, com o tema missões. Você deve participar disso, porque nós vamos começar realmente a entender e participar sobre missões, a exemplo do que aconteceu no trabalho da Federação Rio, na apresentação do reverendo Antônio José. A gente acaba começando ali a lançar um trabalho. Então, eu queria convidar vocês a reservar o seu horário de 20h30 a partir do dia 21 agora, sempre a terça-feira de cada mês. Missões. Esse é o tema lá. E o primeiro entrevistado, que eu não sei o nome, não sei se o Maurício sabe, eu não lembro, é um missionário que está ainda dentro do campo do Rio de Janeiro e é muito apoiado pela SAF, pelas SAF das nossas igrejas presbiterianas. Obrigado, meu irmão, e parabéns mais uma vez. Vamos lá. Eu só queria dar só uma visão sobre a imagem de Deus que a gente viu, e eu entrei mais ou menos na metade da aula, então eu não sei se foi falado no começo, mas o que eu acho muito interessante quando a gente aborda a imagem de Deus, que ela foi obscurecida pelo pecado, é importante a gente lembrar que a imagem de Deus ela é real e ela é visível em todo e qualquer ser humano, independente de ele estar ou não na igreja, de ele ser crente ou não ser crente. Então, o que nós vemos é uma imagem de Deus em todos os seres humanos. Por isso que você consegue ver pessoas que não são cristãs, são até ateus, digamos assim, mas que eles conseguem produzir coisas muito boas, tanto na literatura, como na música, como na arte, como em várias ciências e tudo mais. Por quê? Porque a imagem de Deus, mesmo obscurecida, ela ainda está no ser humano. E ela vai ser redimida em Cristo Jesus, no final de tudo. Né? Vamos orar, queridos. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que temos de, juntos como igreja, como irmãos em Cristo, estudarmos a Tua palavra, vermos, Senhor, os Teus planos, entendermos, Senhor, os Teus juízos para com o ser humano, buscarmos, Senhor, entender e compreender aquilo que o Senhor requer de nós, para que possamos andar nessa terra, glorificando o Teu santo nome. Nos ajude, Senhor, com o Teu Santo Espírito, colocando, Senhor, iluminação para a nossa mente, Senhor, que é uma mente caída, mas temos a certeza de que em Cristo, Senhor, nós temos a plena revelação do Senhor. Nos dê condições, Senhor, através do Teu Santo Espírito, de conhecermos mais de Cristo, de nos parecermos mais com Ele, de andarmos segundo os Seus passos, segundo aquilo que Ele deixou para que nós andássemos nesta terra. E que possamos, Senhor, ao final de cada dia, Te dar glórias, Te dar graças e glorificar o Teu santíssimo nome. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meus irmãos, mais uma vez. Agradecer ao Ricardo aí, nosso operador aí de Zoom. Já surgiu uma nova profissão, operador de Zoom. Obrigado, Ricardo. Obrigado, meus irmãos. E na paz. Uma boa semana. Tchau, Ju. Ju ficou quietinha hoje ali, no cobertor. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço.